Nájila, 21 de julho de 2020. Pensar o pensado. Bom dia a todos. Nós iniciamos o nosso momento de hoje reafirmando que é na dinâmica da cultura humana que aqui estamos nós na tarefa da aplicação dos valores morais que alcançamos para ser, cada um de nós, um afluente positivo no sentido do bem. Nessa marcha evolutiva estão todas as unidades básicas, estruturais, criadas inteligentes, porém inicialmente simples e ignorantes, como afirma no nosso livro dos Espíritos, uma das obras da codificação do Espiritismo. Cada partícula dessa, cada unidade, está entrelaçada a si mesma, formando uma unidade estrutural individual. E está entrelaçada a todas as demais partículas do cosmos, ou seja, a todos os demais elementos cósmicos, participando da formação da unidade cósmica. Então nós somos uma micro-unidade com relação ao cosmos e somos uma unidade completa com relação a nós mesmos. Por enxergar o mundo por esse viés, por enxergar a vida, aliás, por esse viés, nós já podemos perceber que, querendo ou não, percebendo ou não, nos dando ciência ou não, somos vetores. E vetor é aquela seta que encaminha situações rumo a efetivações, encaminha pessoas a realizações. Somos vetor, para o bem ou para o mal. Se somos vetores, nós percebemos que naquele momento em que estivermos vivendo, o sentido dessa seta, se vai para o bem ou para o mal, vai depender de nossas escolhas, são nossas arbitragens, no exercício do nosso livre-arbítrio. Quem sabe nosso grande cuidado tenha que ser, primeiro, no sentido de nos presentificarmos para, no presente, usando todo o acervo de experiências, vivências, conhecimento acumulado, nosso acervo de sabedoria, nós pontuarmos nossos fazeres e, portanto, nossos feitos, pontuarmos os produtos que vamos permitindo que se disponibilizem para nós, para as demais pessoas da humanidade, para o planeta, portanto, para o cosmos, porque somos unidades cósmicas. E depois nos lembrarmos de visitar frequentemente o futuro. E nestas visitas ao futuro, nos enxergarmos efetivamente, por exemplo, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, a 30, 40, 50, verificando se os pensamentos que temos produzido e registrado até então, se as ideias que esses pensamentos permitem estruturar e as ações que tais ideias nos encaminham para o nosso fazer, e se as realidades que toda essa sequência se materializam, se essas sequências lógicas que se desdobram em produtos, se eles nos planificam espiritualmente. Estamos aqui numa caminhada espiritual, fazendo a nossa evolução, nos alcançando. Portanto, somos indivíduos enquanto homens aqui na Terra, mas seres espirituais em evolução. Na verdade, o que nos planifica espiritualmente contribui
na boa manutenção do nosso aparato físico, para conseguirmos ser homens ativos, trabalhadores em todas as ordens, da ordem imaterial até a ordem material, nos qualificando a cada instante para sermos melhores servidores de nós mesmos e de todos os demais. Dando-nos ciência dessa planificação, nós nos permitiremos ir mudando a forma de ver o mundo através de pensar o que pensávamos, pensar o que pensamos, e ir alcançando inclusive condições de já no momento que estamos pensando, já pensar este pensamento e ver o que ele é capaz de fazer por nós e pela humanidade. Ao fazer essa verificação, nós perceberemos que alguns pensamentos que fizemos até agora, além de serem devidamente pensados, nós temos que pensar o que fizemos com eles para não incorrermos nas mesmas intempéries que já incorremos. Na medida em que vamos avaliando, pensando o pensamento que fazemos e o que fizemos, com muita lealdade a Deus, lealdade aos evangelhos de Jesus Cristo, lealdade aos bons orientadores espirituais encarnados e desencarnados, com lealdade à humanidade e, portanto, à doutrina dos espíritos, porque ela é uma doutrina social, especialmente ela cuida em nos ajudar a nos reespiritualizar e reespiritualizando a toda a humanidade, nós lançaremos um olhar sobre o que fazíamos e atualizaremos nossas linhas de fazer através dos novos pensamentos. Através de ter colocado em desuso em nós mesmos pensamentos que fazíamos e num processo de autoatualização, à luz da reespiritualização, estarmos compondo novas formas de pensar. Às vezes esses novos pensamentos serão inversos dos pensamentos que fazíamos. O importante é percebermos que inverso não significa contraditório, mas significa complementar. Uma complementação tão incrível, porque é o novo se vendo, é o novo ser se vendo, é o novo ser se olhando, é o novo ser fazendo. É tão incrível esse pensar o pensado, que nós perceberemos que o bem vale a pena, o bem planifica, o bem felicita, o bem nos traz uma dinâmica, nos permite uma dinâmica da qual nós não quereremos mais sair. Lidaremos com alguns residuais sempre e trabalharemos esses residuais pensando o pensamento que fizemos para fabricá-los. Por exemplo, nós pensávamos em não perdoar alguém por um feito moralmente deselegante ou mesmo por uma maldade imensa que ele praticou. Nós olhamos para aquele pensamento e nos perguntamos se ele nos planifica, se ele nos produz felicidade plena e se ele traz a felicidade ou se ele traz a felicidade do sistema materialista de ideias, que é nos converter a todos em soldados da guerra. Quando olhamos para isso e enxergamos que estamos sendo soldados da guerra, soldados da adrenalina para prejudicar terceiros, sabemos que queremos ser soldados da paz. Enxergamos que já sabemos isso. Quero ser soldado da paz. Quero ser
o cabo da paz, quero ser um tenente da paz, quero vir a ser o general da paz, quero ser o maior general da paz. Aí alcançamos efetivamente, nas máximas de Jesus Cristo e de todos esses grandes homens que iluminaram a humanidade, parábolas, orientações, ensinamentos que são verdadeiros instrumentos para nós nos instrumentalizarmos a serviço de nossos orientadores espirituais. Às vezes vivemos injustiças, mas com esse novo olhar, com esse pensar o pensamento, nós já quereremos por justiça, fazer justiça a alguém que foi injusto, que é para ele ir se sinalizando e aprendendo a justiça. Na medida em que vamos fazendo esse pensar o pensado, pensar o pensamento, nós perceberemos que o cosmos, perceberemos cada vez mais que no cosmos não há porteiras fechadas para ninguém, nem com relação a ninguém. Nós abrimos nossas portas ou fechamos nossas portas. Nós alcançamos clareiras ou nos impedimos de alcançar clareiras. Na medida em que vamos nos orientando para essas clareiras, à luz dos valores morais pertinentes, especialmente colocando em relevância os que são pertinentes àquele instante que estamos vivendo, nós seremos afluentes positivos para o grande oceano do bem, o caudaloso manancial do bem. Se pensarmos que somos pequenos, que ainda não trazemos tanta evolução, lembremos, irmãos, que os grandes rios, os mares, os oceanos são abastecidos e são grandes porque recebem a contribuição de todos os mínimos filetes de água, dos pequeniníssimos córregos que não chegam a ser córregos, que nem chegam a ser riachos. São os pequenos filetes de água que estão todos se conduzindo, se juntando, se unindo para formar os grandes oceanos que abastecem o planeta. O manancial do bem caminha por aí. Estejamos firmes, estejamos corajosos na busca de nossa humildade, de nossa bondade para pensar o que pensamos. É a nossa felicidade em jogo, é a felicidade da humanidade em jogo. É nos permitir sermos homens de hoje, estarmos alinhados aos nossos orientadores espirituais encarnados e desencarnados, no sentido da renúncia, da humildade, do querer acertar, do estar em prontidão para o agora. A humildade, de maneira alguma, é estar de mãos postas dizendo amém. É estar com palavras muito melosas sempre. Às vezes a humildade exige que tenhamos a coragem de falar com mais energia, de alterar o tom, respeitosamente mostrar para aquela pessoa que ela precisa, a partir daquele momento, fazer aquele feito, mesmo que ele seja um simples feito cotidiano, mas que ela tem que fazê-lo com melhor qualidade. Para alcançar os grandes feitos com qualidade, ela tem que, no cotidiano, simples, esse doméstico, fazer com qualidade. Nós, na medida em que pensamos o pensado, com espírito de trabalho, com alma generosa, com vontade de acertar e de contribuir para a melhoria moral e espiritual da humanidade, nos incluindo nela e incluindo-a em nós, nos permitiremos ser instrumentos operativos no bem para nós mesmos e para esses grandes ícones da evolução da humanidade
que aguardam por nós. Relembrando, Deus está sempre aguardando pela nossa expressão no bem para se materializar diante de cada um. Os evangelhos de Jesus Cristo aguardam por nós, cristãos redivivos, para fazê-lo em ação. Todos os orientadores espirituais encarnados e desencarnados, incluindo aí os homens de ciência, aguardam por nós para sermos não só operadores, como disseminadores, distribuidores e etc. de seus feitos. A humanidade continua carente de bons servidores. Sejamos sempre um, independente de como estiver se portando os demais à nossa volta. Estejamos em Deus e até nosso próximo encontro.